curiosidades por aqui. Nós estamos recebendo aqui a Janaína Souza Silvestre. Ela é a gerente administrativa, cofundadora da Vitro, né? A gente vai entender agora por que Vitro, né? E é vencedora do prêmio Recicla, né? Que é um prêmio aí que parte, né, da iniciativa da Universidade Federal do Amapá, Unifap, mas tem também a parceria do Ministério da Integração e também de Desenvolvimento Regional. Doutora Janaína, a senhora é uma perfeita engenheira. Seja bem-vinda. Bom dia. Não sou engenheira de formação, né? Isso. Sou professora da educação básica, sou professora de arte, mas sou uma engenheira da vida, então, né? Eu sou muito curiosa e, assim, como uma boa artista, né? Eu acredito que a criatividade e a curiosidade, a pesquisa, ela faz com que a gente chegue a invenções e a soluções que talvez algumas outras pessoas nem pensassem em usar, né, em criar. Então, atentasse, né, para se dedicar. Isso. Acho que tem um pouquinho disso, a arte me dá uma visão diferenciada para as coisas, então a gente sempre pensa um pouco fora da caixinha do que é usual. Perfeito, nada mais justo. E primeiro prêmio, né, a primeira edição desse prêmio, não é verdade, do prêmio Recicla. É importante, né, ter iniciativas como essas, porque visam justamente abrir portas, né, despertar interesse das pessoas para fazer, reciclar, né, as coisas de maneira sustentável, né? Tudo a gente fala hoje em dia, né, a gente buscando, né, uma solução para a sustentabilidade. E nada mais, nada menos do que você investir em vidros, né? Sim. Me explica essa história direitinho. Como é que partiu tudo isso? Primeiro, é uma startup, né? O seu prêmio são 3 categorias, você ganhou na categoria Startup e Empresas de Base Tecnológica. Uhum. Isso. Foram três categorias, né? ONGs e associações, empresas e startups e perfil empreendedor, né? Foram 3 categorias. Esse projeto ele é muito interessante. Ele nasce de um projeto da Unifap que pensava em ver essa necessidade, né? De criar, de dar essa sustentabilidade, de pensar a nossa forma de consumo. Hoje o nosso tipo de consumo, se a gente não mudar esses hábitos, a gente vai caminhar para esgotar os nossos recursos naturais e cada vez mais aumentar essa mudança climática que está acontecendo. E isso a gente pensa que não, mas tudo que a gente consome, ele impacta nisso. E o vidro, ele surge essa ideia de trabalhar com vidro. Eu era voluntária do Movimento Lixo Zero. O Movimento Lixo Zero ele começou a promover ecopontos aqui, a iniciativa de um grupo. E aí, na época, eu tinha uma loja junto com a minha mãe e com a minha irmã, né? Nós éramos sócios ali. E nós cedemos essa loja para funcionar o ecoponto. Então, as pessoas elas levavam os materiais recicláveis, o Instituto Lixo Zero destinava para as empresas que promoviam essa reciclagem. Só que as pessoas levavam o vidro, só que não tinha para quem destinar. Então eu disse, poxa, mas o vidro é uma embalagem tão interessante, né? E na nossa loja, nós tínhamos uma artesã que trabalhava artesanato através do vidro. E ela recebia o vidro, só que a gente percebia que ela recebia um volume de vidro muito maior do que ela conseguia vender o artesanato através desse vidro. Então, conversando com uma das voluntárias do Lixo Zero, eu disse, poxa, mas por que não acontece, né? A reciclagem aqui, Alice Janaína, é muito difícil, o material, tudo, as empresas não trabalham. Então, eu fui pesquisar sobre isso. E aí, essa mesma voluntária, essa amiga do Instituto, a Lilian, ela falou para mim assim, Janaína, eu vi uma entrevista sobre uma empresa que está transformando em areia. Aí, naquela hora, deu um clique na minha cabeça. Porque eu disse assim, poxa, a areia, o vidro vem da areia, volta para a areia, e aí ela deve ter alguma mudança, uma propriedade ali, né, que seja interessante. E nessa época, a gente trabalhava com artesanato voltado para o concreto. A gente usava ali no concreto, né? E eu disse, poxa, construção civil usa muito areia. E foi logo a principal coisa que me veio na cabeça. Construção civil é um mercado que está sempre em expansão. O nosso hábito de consumo, a nossa forma de morar, de cada vez mais vir para os meios urbanos, a gente necessita cada vez mais de construções. Então, nessas pesquisas eu descobri, o vidro ele demora... tem estudos que indicam mais de 10 mil anos. Isso, mas, se você ter uma ideia, se você for pesquisar, o vidro ele surge lá com os fenícios e tem vidros inteiros até hoje. Então, se você não quebrar, não degradar, ele não diminui, porque ele não se decompõe. Porque a partir do momento que ele passa pelo processo de tempera, ele se transforma numa matéria inerte. Então, ele não vai trocar
né, ali com nada que seja orgânico. Por isso que ele é a melhor embalagem que existe. Então, a indústria ela promove uma ideia de troca de embalagens plásticas e alumínio pelo vidro, mas ela falha quando não consegue fazer essa logística reversa completa. Sim. Porque ela é realmente ideal. Por isso que é o melhor para remédios, para alguns alimentos, porque ela não faz essa troca. Então, quando a gente fala assim, aquele refrigerante ele é melhor na garrafa, na garrafa de vidro do que na de plástico, tá certo, porque ela realmente há uma interação com o plástico e com o vidro não, então ele se conserva. Só que se esse vidro não fizer essa logística e voltar a ser vidro, ele passa a ser um problema, porque ele vai levar mais de 10 mil anos para se degradar. É verdade. E se você for prestar atenção, num volume que a gente joga no lixo, o vidro ele vai gerar um volume muito maior do que o plástico, né? Tudo. E apesar do plástico levar 4 mil anos aí para se decompor, ele vai se decompor. Então, daqui a 4 mil anos você vai chegar no aterro sanitário, vai ter se desfeito quase todos os outros materiais, mas o vidro vai estar lá, contando história. Isso. Então, a partir dessas pesquisas de transformar ela em areia e aplicá-la na construção civil, a ideia é que já que ela vai ficar aí, eu não consigo mandar para a logística reversa, e ele vai ficar 10 mil anos inteiro, então que ele fique sendo 10 mil anos útil como moradia para a gente, como parte da nossa casa, né? Então, através do revestimento, que é o projeto de expansão da minha fábrica a partir do prêmio do Recicla, é começar a produzir o revestimento para residências, né? Então, para substituir pedras como mármore, como granito, que também são recursos naturais não renováveis, que uma hora assim vai acabar. Então a gente faz peças que substituem essas pedras, que substitui o revestimento cerâmico. E a nossa peça ela não usa queima, então ela é sustentável mais algumas vezes, né? Eu estou usando materiais que seriam resíduos, eu não estou gerando gás carbônico, então tem uma peça mais resistente. Então é essa ideia de que o vidro, já que eu não consigo, né, transformar ele em embalagem novamente e ele ficar sendo esse ciclo infinito, mas ele vai ser útil de alguma forma para a gente. Perfeito. Esse projeto a partir do prêmio aí, que é a produção de cerâmica, como é que funciona a produção da cerâmica feita do vidro? Hoje acontece assim, a nossa empresa, né, a gente tem algumas frentes de trabalho, a gente tem um serviço de coleta, a gente coleta os vidros, esse serviço ele é um serviço por assinatura, que vai para algumas entidades, para bares, restaurantes. Por exemplo, tem empresas, entidades que contratam o nosso serviço e oferecem para os cidadãos, o público, por exemplo. Então, a gente faz essa coleta. A partir do momento que esse vidro ele é coletado, ele vai para a nossa fábrica, ele é selecionado por cor. Então, a gente seleciona, porque as pessoas me perguntam, Janaína, as cores, vocês pigmentam? Não, é o vidro. Porque a gente não trabalha com o processo de fusão, que é levar o vidro ao forno de novo, porque a gente não quer gerar mais gás carbônico, então a gente vai reaproveitar ele do jeito que ele é. Chega lá, a gente seleciona ele devido ao estado de higienização, né, e a cor, e ele passa por um processo de trituração, que é onde a gente vai transformar ele em areia. Nosso maquinário hoje ele já transforma ela em 4 granulometrias diferentes, que aí a gente pode substituir a areia média, fina e a grossa, e o que seria uma brita, um seixo ali mais fino. E aí essa forma de produção ele é parecido com o que é o ladrilho hidráulico. O ladrilho hidráulico também é um revestimento aí muito antigo, feito de forma artesanal, só que ele vai numa prensa hidráulica e a cura é em água. O nosso a gente faz essa argamassa a partir dos resíduos, tudo, e ele vai para uma forma e fica ali, aí é vibrado, né, tal, e ele passa um período de cura para que o cimento ele adquira a sua resistência máxima, e aí depois ele passa por um processo de polimento, que é onde o vidro fica evidente. Então aí a gente explora duas propriedades do vidro, que é a resistência que ele traz para essa peça, e também a estética, porque ele traz um diferencial para essa peça muito bonita. E o vidro, né, para curiosidade, assim, ele é o que é utilizado na pintura de ruas e rodovias. Então, aquele refletivo que tem naquela pintura, se você já passou e viu pintando e joga um pó, aquilo é um pó de vidro. Então, aquela propriedade a gente traz para a nossa peça também. Se você usa areia, por exemplo, num contrapiso, num reboco,
você consegue ver aquela refletividade do vidro no que está fazendo. Então, na nossa peça, quando a gente faz o polimento, ela também fica com esse brilho, com essa refletividade, e ali com um efeito muito parecido do mármore e do granito. Janaína, eu costumo também perguntar, fazer essa pergunta, e até uma curiosidade também que eu tenho. Esse tipo de negócio é lucrativo? Ele dá resultado positivo? Porque a gente, pelo menos a gente vê alguns exemplos de que o produto, tudo bem, tem produtos que estão reciclando, mas que o valor sai, no preço final, o consumidor sai 2, 3 vezes mais do que os que constam aí, que acontecem no mercado, no comércio de modo geral. Esse tipo de material, o resultado dele, do seu investimento, é lucrativo para o consumidor? Quando a gente compara o preço, por exemplo, da peça, do metro quadrado da pedra que a gente produz através dos resíduos com o mármore e o granito, a gente tem uma peça competitiva com um valor abaixo do valor do mármore no mercado. Então ele consegue ter um valor que seja lucrativo para a minha empresa e lucrativo para quem vai comprar. Porque, por exemplo, hoje uma pesquisa rápida que nós fizemos, o metro quadrado do mármore, ele varia entre 300 até 1.000 e pouco, 1.800, por aí assim, do mármore, né? Se a gente for colocar pedras sintéticas que são produzidas hoje, o Decathlon, por exemplo, Silestone, ele chega até 6.200 a metro quadrado. Então, e a nossa solução, o nosso produto, ele varia de 300 a no máximo R$800 o metro quadrado. Então, e assim, dependendo muito da variação, né? Porque tem isso, o mármore, a gente tem as variações que a natureza te coloca. A gente pode combinar cimento cinza, cimento branco, pode pigmentar o cimento, o tipo de vidro que a gente está usando, se a gente está usando o verde de cerveja, o verde que vem das garrafas de vinho, são verdes diferentes. Temos o azul claro e o azul escuro, o vidro transparente, o vidro âmbar. Se a gente combinar essas cores entre si, elas também dão possibilidades diferentes. As granulometrias do vidro que a gente usa também dá outras possibilidades. Então, a gente consegue fazer uma peça um pouco mais personalizável do que o próprio mármore e o granito possuem. E fica bonito esteticamente, né? Eu estava abrindo aqui no Instagram, acho que a produção colocou também aí o Instagram da Vidro. E tem um destaque só com os produtos. E aí tem desde a areia, né? A areia do vidro, até uma bancada aí que vocês fazem bancadas, tem todo esse tipo de... Sim, estamos começando agora a produção de bancadas, né? Pedras aí. Pode clicar aí no produtos, em cima, nos destaques? Já clicando em cima dos destaques. Subindo nos destaques. Isso, produtos. Lá, o primeirinho lá, né? Isso, exatamente. Daí precisa clicar no Instagram. Mas aqui a gente estava vendo, e tem bancadas. Subindo um pouquinho, tem uma mesa ali que nós produzimos para expofeiras, que a gente estava expondo, e ela já é essa mesa aí, olha. Essa mesinha aí, ela é feita... Ali à esquerda, né? Isso, sim. No cantinho inferior à esquerda. Isso. São 2 mesinhas que nós produzimos ali, e ela já tem tem uma com vidro maior, que ele fica um pouco mais evidente, e a que está mais atrás, elas já são uns vidros um pouco menores. Aquele modelo sextavado ali é um modelo de revestimento para parede, então é algo que hoje a arquitetura está usando muito, essas formas geométricas e 3D, então ela tem 3 espessuras diferentes que ela faz aquele efeito de que está ali saindo da parede, né? Nossa, interessante. Que legal. E olha, você pode ver na garrafinha ali as diferentes cores de areia que nós produzimos. Então, conforme o que o mercado nos oferece, a gente vai transformando nessa areia. Muito interessante. E vai de pequenos itens, né? Até itens de casa, balcão, aí o revestimento. Nós começamos aí, como a gente vem do artesanato, né, nós começamos primeiro aplicando nos vasos, nas coisinhas pequenas ali. E aí hoje a gente já produz tábuas para carne, peças maiores, porta-copo. Porta-copo também é bem interessante, porque a gente diz assim, aquela cerveja que você tomou, ela se transforma naquele porta-copo. Então fica bem legal. Fica bem legal, uma coisa ligada à outra, né? Exatamente. E assim, aí nós vendemos também a areia para quem, né, para quem quer usar na construção civil e para artesanato. Nós temos clientes, por exemplo, que ela faz arranjos terrários, né, que são jardins em pequenos potes,
E aí, em vez de usar a areia natural, ou então aquela pedrinha colorida que a gente compra no supermercado, que depois perde a cor, ela usa o vidro. E aí, além de reaproveitar o vidro para fazer o terrário, ela usa a areia ali dentro para decorar e fica assim, belíssimos. Muito legal. Qual era o nome da loja que você mencionou que você tinha uma loja com a sua mãe e com a sua irmã? Casa Collab. Ah, eu segui no Instagram. Eu sei, eu desconfiei que fosse. Era muito legal, né? Tinha artesanato. Isso. A gente sempre teve assim, falando da minha mãe, né? A minha mãe, ela criou, nós 4, através do artesanato. Então, a minha irmã mais nova, ela tinha paralisia cerebral e a minha mãe aprendeu a fazer artesanato enquanto a minha irmã fazia esse atendimento ali da fisioterapia. E sempre começou com o reciclável. Ela aprendeu a trabalhar com o jornal e assim foi se apaixonando com o reciclável. Só que a minha mãe, ela é daquela que ela não se contenta em usar do jeito que... se eu vou trabalhar com garrafa, eu não vou fazer a garrafa no formato dela. Sim. Então ela começou a filetar, ela começava a usar a técnica do jornal, do Vime na garrafa. Então a gente foi crescendo com essa ideia de reaproveitar. Sempre que ela começou a trabalhar com coco, ela fazia a bolsa com a casca de coco, fazia a cocada, usava a fibra para tudo. Nunca deixou resíduo. Então a gente cresce com essa ideia de não gerar resíduos, né? Então isso eu digo que a Vitro ela vem muito da minha mãe, da Dona Roca. E nós tínhamos essa loja, essa empresa, que era uma loja colaborativa, foi a primeira loja colaborativa do estado do Amapá. Sim. Como nós somos artesãos, né? E assim, a gente via a necessidade de atender a um público que não tinha, que a Casa do Artesão não conseguia comportar todo mundo, né? Porque tem artesanato e tem as manualidades, então tem outras formas de produção que nem sempre dá para levar para Casa do Artesão. Então essa loja colaborativa, nós chegamos a ter 30 colaboradores, então eram 30 produtores autônomos ali que se preocupavam em produzir e deixar para a gente vender. E aí nós fazíamos a divulgação, vendia, fazia esse atendimento ali o público, né, linkava quem produz com quem quer comprar. Janaína, você tem algum ateliê, algum local para a gente ver essas peças, acompanhar essa exposição dessas peças? Hoje as peças da Vitro, elas podem ser acompanhadas no nosso site, nas nossas redes sociais. Então vamos acompanhar já estou tendo informação aqui que o Jean já conseguiu imagens daí, de repente a gente já coloca, eu estou curioso para ver. Agora foi. Dá para ver aí nos produtos. Isso, agora vai. Pronto. Olha, esse aí é o nosso primeiro protótipo de areia. Olha aí, que esse beleza. daí são os sacos de 5 quilos que nós vendemos, sacos de 5, 3 e 1. Olha só. E aí ela é uma areia premium, né? Porque hoje você compra, por exemplo, uma areia para construção, você tem a opção de comprar lavada e a suja, que vem cheia de resíduos. Você tem que peneirar se você for usar, por exemplo, um reboco. Saboneteira, coisas, desde as coisas pequenas até Nós temos parcerias com empresas locais também, temos uma parceria com a empresa de tijolos ecológicos, que ela produz o tijolo ecológico, e aí em vez de usar na composição dela a areia natural, ela usa areia de vidro, o que aumentou a propriedade refratária, ela é mais resistente ao calor. Sim. Então ela não vai fissurar com o tempo como uma areia, como um tijolo comum. Olha, esse é o visual da peça com cacos grandes. Fica muito bonito, né? Sim. Olha, essa aí foi a primeira bancada que nós produzimos, está numa área gourmet. Olha só que legal. Um acabamento muito legal, né? Sim. Olha, isso aqui aí é uma bancada e aqui é um protótipo de revestimento, que é um painel ripado. Então a gente faz o polimento na parte que está em relevo e a parte de baixo fica o cimento natural, né? O que é bem interessante, porque a arquitetura hoje ela está trabalhando muito um design industrial. Sim. As coisas, o cimento queimado está muito em alta. Então a gente já... e ela é muito mais aconchegante, ela dá assim, um ar mais caseiro, né? Para... Isso. Olha só. E ela tem um tratamento, sabe? A areia natural, ela absorve um pouco mais de água. Então, quando você vai produzir o cimento, a argamassa, você acaba não tendo total controle da água que está usando. E quanto mais água, menos resistente vai ficando a peça. Sim. No caso do vidro, ela não vai absorver água, então a gente usa menos água, a gente tem controle total disso. Ela impermeabiliza. E depois que a peça está pronta, ela tem uma hidrorrepelência muito maior, ela tem uma resistência à umidade muito maior do que a usada com os agregados naturais. Olha, aí é um teste que eu estou mostrando. É uma peça muito inteligente, né? Sim.
E olha, esses redondinhos aí é o gargalo de garrafa que a gente coloca para dar um efeito mais estético, né? Para que a pessoa consiga compreender ali de onde está vindo. Muito bem. Janaína, esse prêmio, vamos agora voltar a falar do prêmio. Tem um prêmio em valor aqui, esse valor vamos dizer assim, ele é só para, vamos dizer assim, estimular, não é verdade? Não dá assim para, talvez um maquinário desse não dê para investir com esse valor que o prêmio te dá, né? Sim, sim. Esse valor, né, o interessante é que a gente já tem uma estrutura já um pouco montada ali, então não daria para começar um negócio como o nosso do zero. Mas como a gente está planejando ele para um produto específico e para a expansão da produção dessa peça que a gente já desenvolveu o protótipo e agora a gente vai começar a investir em alguns equipamentos para que a gente saia de uma produção artesanal e comece a ter uma produção um pouco maior, uma escala um pouco maior, né? Então, ele é um investimento para dar o pontapé inicial nessa linha de produção. Então, hoje a gente produz com algumas ferramentas elétricas, e aí a gente vai investir em algumas ferramentas um pouco mais automatizadas, que vai diminuir o esforço físico da nossa mão de obra, e faz com que a gente consiga produzir no mesmo espaço que nós temos, mas uma produção um pouco maior. Então, ela dá para iniciar ali. Nós já passamos por alguns programas onde a gente também recebeu aportes financeiros, né? A Vitro, ela surge no Inova Amazônia, que é um projeto do Sebrae. Então a gente ficou entre as 150 primeiras que participaram da pré-aceleração. Depois nós ficamos entre as 30 primeiras do primeiro Inova Amazônia, onde nós recebemos uma bolsa durante 6 meses e passamos pelo processo de aceleração. Então foi onde a Vitro deixou de ser ideia e passou a ser um negócio. Então o Sebrae ele foi muito importante na nossa vida por isso, porque a gente começou a pensar isso como um negócio. Porque quando a gente pensa em algo com reciclagem, a gente tende muito a ir para a parte do voluntariado, de não pensar isso como um negócio, de como a gente vai ganhar dinheiro em cima disso, porque tem que ser, apesar da gente fazer um bem para a sociedade, com o meio ambiente, ela tem que ser sustentável financeiramente. Então, esses programas do Sebrae fez com que a gente pensasse isso como um negócio. Então, foi dentro do Inova Amazônia também que a gente a gente trabalha a coleta do vidro como um serviço, porque é um serviço. Quando você faz uma obra e você chama um disco entulho, ele não vai lá voluntariamente porque você tem que dar fino no entulho. Você paga para que ele leve. E assim, é uma responsabilidade de quem está gerando também dar o destino para aquilo. Por mais que se você deixar na rua e a coleta urbana venha coletar, você está pagando pelo aquilo também. Então, o vidro ele funciona dessa forma. Por isso que nós temos esse serviço de coleta para empresas, né? A gente faz coletas pontuais para quem tenha um volume. Fez uma festa, eu estou com volume, fechei meu bar, estou com vidro aqui. A gente vai lá e faz essa coleta. E aí também a coleta periódica, porque é um dos grandes problemas de bares e restaurantes, é esse volume grande de vidro que se gera por semana, né? E aí a gente já tem essa parte de coleta, essa parte do negócio estruturado. O prêmio ele vem para fazer com que a gente já tenha a parte de recebimento, que é a retirada do material de circulação, e agora a gente vem com o prêmio estruturar a destinação final. Porque esse é o diferente da Vitro. A gente não é uma empresa que pega o material e manda para ser trabalhado fora. A ideia é que a gente consiga fazer com que essa produção toda seja feita aqui e que a renda gerada por esse produto seja trabalhada dentro do nosso próprio estado. Então, em vez de eu vender matéria-prima, eu vou vender o produto final. Então, eu acredito que isso fortalece até a nossa própria economia local, porque eu vou gerar empregos aqui dentro. E se eu tiver que exportar e pagar um frete para mandar esse material, eu vou estar mandando uma pedra, um revestimento, uma pedra acabada, do que só o caco de vidro ali por 30 centavos, né? Então, a ideia é essa, que também a gente consiga aumentar a participação da economia, na economia local aqui. Sim, claro. Olha, Janaína, só tenho que parabenizar, né, o seu projeto, a sua iniciativa, né? A gente deseja aqui sucesso cada vez mais, né? Cada vez mais cabeças pensantes para a gente melhorar de um modo geral, né? Até o nosso modo, as nossas práticas, né? A gente se reeducar, que eu digo, né? Sim, sim. Não é isso?
Então pronto, parabéns, viu, Janaína? Vai receber o prêmio, se Deus quiser. Tá tudo bonitinho, então pronto. Conversamos aqui com a Janaína Souza Silvestre, gerente administrativa, cofundadora da Vitrum, né? Vencedora do prêmio Recicla. O prêmio Recicla, que você sabe, teve a sua primeira edição, né? E é uma iniciativa da Unifap, Universidade Federal do Amapá, que conta com apoio também do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Janaína, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. E parabéns, mais uma vez. Obrigada. E só deixando um recado, né, para quem quiser contribuir com a Vitrum, que tem seu vidro lá, pode procurar os ecopontos que tem pela cidade. Nós temos uma parceria com o Sebrae, tem 5 ecopontos espalhados pela cidade, 2 no Sebrae, 2 na Avenida Mendonça Furtado, e um na frente do TRT, lá para quem é da Zona Norte também está sendo atendido. Só deixar lá nos garrafões, que uma vez por semana a gente vai lá e coleta e transforma nessas peças maravilhosas aí. Legal. Muito bem, gente, agora já são 11h08, né?